Bom dia, irmãos, a eterna paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe o dia que se chama hoje, para aqueles que estiverem assistindo, amém? Porque o dia de amanhã não nos pertence, tá? Irmãos, eu queria só falar sobre um assunto breve aqui, que eu estive pensando ultimamente, conversando até com alguns irmãos e observando situações, né? De um, de um evento que vem acontecendo há um tempo já, né? Acontecia no meio evangélico, né? Daqueles que professam a fé em Jesus Cristo ou professam o nome dele, muitas das vezes sem a fé genuína, da qual ele é ministro, né? E ensinou através dos apóstolos, dos profetas, né? Através dele mesmo e dos apóstolos e de todo aquele que crê nele, né, irmão? Esse evento se trata de pessoas cobrarem para repassar o que de graça receberam. Jesus disse certo dia: de graça recebei, de graça dai, né? Principalmente o que? O que dele receberam, que é a palavra, é o evangelho, a revelação, as informações concernentes a esse assunto eterno, né, irmãos? A esse assunto eterno que os que nele creram tiveram o privilégio de ter acesso através dele, né? E de graça, sem merecer. Então, por isso que ele disse: de graça receberam e de graça deem. De graça receber e de graça dai, né? E antes dessas restrições impostas pelo sistema, que não são para preservação da saúde de ninguém, é um, é um propósito muito mais sombrio, né? Com o intuito de literalmente esfriar o restante do amor das pessoas, né? Para que não haja aproximação, não haja toque, não haja afeto, né, irmãos? Para que a sua fisionomia fique oculta e você não consiga observar a característica do seu semelhante ali, né? Que a gente consegue identificar se a pessoa está bem, está mal, ou está chateado, alguma coisa, através da fisionomia. Né? E isso foi retirado da sociedade, né? Enfim, é uma outra história. Mas o fato é que antes dessas restrições, tais pessoas que começaram a cobrar, né, para repassar o que de graça receberam, né, pelo fato deles estudarem, lerem as escrituras e conhecerem a letra, né, irmãos, começam a cobrar por isso, né, porque impressionam os ouvintes, por muitas das vezes os ouvintes acabaram de chegar ali no corpo de Cristo, né, e se impressionam, né, com essas pessoas que decoram as escrituras, que sabem onde está cada capítulo, cada versículo, né, mas cobram para pregar a respeito disso, né? Então eles conhecem só a letra, não conhecem a palavra, né? Como disse o profeta Daniel, que ele procurou ler atentamente as escrituras de acordo com a palavra do Senhor, né? Então ele lia as escrituras, mas com a palavra, ler as escrituras sem a palavra, que é Jesus, começa a acontecer esse tipo de coisa, pessoas cobrarem para falar de um assunto que lhes foi dado de graça, né? Que no caso é o Evangelho, são as revelações futuras do Apocalipse, principalmente, né? Do fim dos tempos e daí por diante. Então esses que antes faziam isso nas unidades, em algumas, né?
com as restrições provindas do sistema, por esses motivos que eu falei anteriormente, migraram para a internet, né? E lá eles falam, divulgam, né? Vamos falar sobre o fim dos tempos, né? Vamos falar sobre o Apocalipse, vamos falar sobre o Anticristo, né? E, e aí eles incitam esses assuntos, né? E quando as pessoas estão ali se interessando, né? Eles dizem que não podem falar tudo, né? E aí eles abrem uma comunidade fechada e começam a cobrar das pessoas para que elas acessem aquele conteúdo, né? Que segundo eles é vindo de Deus, que deu de graça, né? Segundo eles não, né? Segundo as escrituras, mas eles não obedecem a palavra, né? Que de graça receberam e de graça tem que transmitir, né? E muitos deles alegam, não, é porque é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho tal. Não. O nosso trabalho é carpintaria, trabalho remunerado, tá? Carpintaria, é, trabalhar com pesca, fazer tapetes, fazer tendas, né, irmão? Eu estou fazendo alusão ao Senhor Jesus, ao Mateus, os pescadores lá, ao apóstolo Paulo, né, e todos os irmãos que trabalharam para ser remunerado, né, sem envolver o evangelho, sem tirar dinheiro do que de graça eles receberam. Eles iam fazer o trabalho fora, né? E o recurso que eles pegavam, recebiam pelo trabalho que eles desempenharam ali, eles investiam na obra espiritual e não o contrário, né? E não o contrário. Então a gente observa que eles eles estão invertendo, eles estão pegando o que de graça receberam, né? Trabalhando com isso e recebendo remuneração. Não, não condiz com a palavra de Deus isso aí, tá, irmãos? Né? Essa desculpa não cola. Se você quer trabalhar com o evangelho, é de graça, tá? Tanto para receber quanto para transmitir, né? E isso você estende para os que cantam, né? Cantam louvores, né? O louvor é uma adoração através de um cântico. Não necessariamente que tenha uma rima, por exemplo. Os salmos, dificilmente nós encontramos uma rima nos salmos, mas são cânticos. São letras cantadas por alguém que crê no Senhor, né? E o louva através de cânticos, né? E aí as pessoas começam a cantar louvores, né? E começam a ganhar dinheiro com isso, gravar CD, gravar um monte de coisa e ficarem até mesmo rico financeiramente. Por que rico financeiramente? Porque existem dois tipos de riqueza. A riqueza nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói e os ladrões não minam e nem roubam. E existe a riqueza terrena, onde os ladrões minam e roubam e a traça e a ferrugem corrói, né? Então, quem é rico financeiramente não necessariamente é rico do ponto de vista espiritual, disse o Senhor Jesus. Então, irmãos, isso está acontecendo muito. E estes que falam do fim dos tempos, muitas das vezes, né? Dizem que nós estamos no tempo do fim, e de fato nós estamos no princípio das dores. Isso é notório, qualquer um que lê as escrituras com humildade de coração, pedindo a graça do Espírito Santo, né? Tendo Jesus como a chave mestra de interpretação, assim como fez o apóstolo Paulo, assim como fez João,
Assim como fizeram os profetas, ainda que Jesus não tivesse nascido em carne, mas o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, estava ali, né? Qualquer um, irmão, não é de sabedoria humana, Deus é quem derrama sua sabedoria e entendimento pelo seu Espírito Santo e de graça, né? Que a todos dá deliberadamente, sem fazer acepção de pessoas, né? Sabe, entende que nós estamos no princípio das dores, né? E esses pastores, principalmente, teólogos, né? Eles adquirem esse conhecimento das letras e muitas das vezes da sistematização, né? Que tem o seu valor, claro que tem, né? E aí passam a cobrar dos que estão ouvindo a eles. Mas estamos no fim dos tempos, mas mesmo assim eles continuam cobrando. Continuam cobrando, continuam vendendo os seus trabalhos. Né, irmão? Ah, mas é o meu trabalho. Eu repito, o nosso trabalho é carpintaria, pescaria, fabricar tapete, fabricar tenda, ser motorista, ser manobrista, ser motoboy, seja lá o que for, menos evangelista. Evangelista não é trabalho remunerado. Pelo contrário, nós trabalhamos fora e recebemos os recursos e injetamos no trabalho espiritual. Aí você vai olhar o que necessita. O que necessita. Né? Qual lugar que necessita ou qual ser humano que necessita daquele recurso ali, caso você tenha disponibilidade para ajudar. Né? Sem esperar nada em troca. É isso que o Evangelho diz. Né? Não tem porcentagem fechada, não tem nada disso. É segundo o que você pode e segundo o que você propõe no seu coração. Né? É isso. Então, irmão, isso acontece, está acontecendo muito. Né, irmão? E apesar de estarmos no fim, nos tempos do fim, onde as pessoas precisam saber, entender em que período da história elas estão vivendo, né? E essas pessoas muitas vezes têm a capacitação dada por Deus outrora para fazer isso, mas agora eles estão desvirtuando essa capacitação que Deus deu para eles e se deixando levar pela remuneração financeira que eles adquirem com esses produtos, né? Cuja origem é o evangelho que de graça foi dado. Irmãos? Então tudo que nós fazemos que é derivado do evangelho, que é a boa notícia de salvação de Jesus Cristo à humanidade, tudo que nós fazemos, né, foi de graça dado por ele, e de graça nós temos que dar. Não vender. Né? Para obter os recursos de sobrevivência, subsistência, há os empregos formais, dos quais todos os apóstolos trabalharam. Inclusive o Senhor Jesus, o exemplo macro, Jesus é o exemplo macro. Né? O apóstolo Paulo diz, sedes meus imitadores, não por causa de mim, Paulo, como eu sou de Cristo, eu imito a Cristo. Por isso me imitem, porque Cristo não está aqui, mas eu procuro imitá-lo. Então, sejam meus imitadores, procurem imitar a mim, porque eu tento imitar a Cristo. Né? Então, Cristo fez o quê? Cristo vendeu curso, vendeu alguma coisa dos assuntos concernentes ao reino dele, ao reino celestial? Não. Ele trabalhou num trabalho formal, né? E o que é de César, o que é de Deus é de Deus. Então, eles usam esse pretexto, né? Não, mas é o meu trabalho, foram anos de pesquisa, de leitura, eu não posso dar de graça.
Ah, não pode? Você deveria dar de graça. Jesus mandou você dar de graça, companheiro. Não importa o tempo que você gastou ou ganhou, depende do seu ponto de vista, né? Se você considerou como ganho ou como gasto esse tempo, né? Para pesquisar e ler e entender coisas a respeito das coisas espirituais, né? Não importa, não importa. Você de graça recebeu e de graça você tem que transmitir, querido. De graça você recebeu, de graça você tem que transmitir. Agora, se você quiser vender cursos, vender livros, faça uma biografia sua. Fale da sua vida, né? Do que você aprendeu com o sistema educacional do mundo, do sistema, né? Filosofia, física, seja lá o que for. Aí você faz livro e vende. Faz curso e vende. Agora, com a biografia de Jesus Cristo, você não pode vender. Com a com a majestade do Senhor, você não pode fazer letra e vender. E dizer que está louvando e ficando rico. Que você está pregando e ficando rico. Não, querido. Com o verdadeiro servo de Deus, que ainda existem, claro, sobre a terra, os que estão sóbrios, a esses vocês não vão conseguir ludibriar. Tá? E outrora vocês fizeram correto, mas aí vocês estão se deixando levar, querido, pela sedução midiática. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, pastores. Muito cuidado. Cuidado, meus queridos. Cuidado com um holofote sobre a cabeça de vocês. Cuidado com a estrutura que Satanás montou para que o ser humano se exalte sobre o patamar que ele criou como justificativa de se altar, né? Como o microfone que ele criou tem a sua importância, mas na maioria das vezes, se as pessoas tiverem o mínimo de respeito por quem está dizendo, falando, e ficarem em silêncio, com ordem e decência, as pessoas que estão lá no fundo conseguem ouvir perfeitamente a sua voz sem microfone. Cuidado, meu. Cuidado com os holofotes sobre a sua cabeça, com a luz sobre a sua cabeça. Cuidado. Importa que ele cresça e nós diminuamos. João Batista disse, mano, eu não sou a luz, eu só vim dar testemunho da luz. E a luz é Jesus. O evangelho é dele, o sacrifício foi dele, o céu é dele, a igreja é dele, os dons são dele, o espírito é dele e ele, e tudo isso ele de graça e pela graça concedeu. Tudo isso ele de graça e por graça concebeu aos que o temem. Amém? Era esse recado, entre aspas assim, que veio ao meu coração nessa manhã de sábado. Amém, irmão? Eu tô aqui brincando com a Panterinha, minha cachorrinha, né? Que é uma criação do Senhor também, né? Então, irmãos, é isso. Cuidado, meus irmãos. Leiam, leiam as escrituras, tendo Jesus como a chave de interpretação, tanto em Gênesis até Apocalipse. Porque por ele e para ele foram todas as coisas. E ele estava no princípio com Deus. E é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Deus, irmão, estava em Cristo, reconciliando com ele mesmo o mundo. Tá, irmãos? E o evangelho e os seus derivados, ou seja, a ministração da palavra, os dons espirituais, os assuntos concernentes ao evangelho, foram dados de graça pelo dono. E ele ordenou, de graça, transmitir. Porque o povinho dele, a maioria, são humildes em todos os aspectos que você pode imaginar. A maioria do povo de Deus é humilde em todos os aspectos que você pode imaginar, inclusive de recursos financeiros dessa vida terrena e passageira. Então pensem nisso, pastores. Vocês que moram em mansões, pensem nisso, tá? Não vendam o que foi dado de graça para vocês. Obedeçam, deem de graça e sereis bem-aventurados, ajuntando para si mesmo tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói e os ladrões não podem tocar para roubar. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.